Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a terceira parte da nossa primeira lição do Método Moderno de Tupi Antigo, intitulada então Chegam os Portugueses. Eu peço que vocês então acompanhem comigo a leitura do texto a partir da quarta linha em tupi, onde se lê assim: Però Ugarasuí Ocem. Os portugueses da canoa saem. Vejam lá, Ugara, canoa. Ugarasuí, da canoa. E vocês viram aí em cima a palavra Ugaruçu. Ugaruçu é o canoão, a canoa grande. Foi o nome que foi dado para o navio, a caravela. Ugaruçu, a canoa grande, o canoão. Nós vamos ver numa outra oportunidade esse sufixo de aumentativo em tupi antigo. Muito bem, então. Però Ugarasuí Ocem. Avá Osic. Os índios chegam. Sic significa, então, em tupi, chegar. Chegar por terra. Está presente esse verbo no nome do município paulista de Piracicaba. O que é uma Piracicaba? É um lugar de chegar dos peixes. Quando os peixes estão então na Piracema, estão fazendo aquela sua migração para desovar, quando eles chegam a uma cachoeira, eles a transpõem pulando, não é? Eles remontam então, estão remontando, estão voltando para as nascentes. E eles pulam então, aí os peixes podem ser vistos pulando da parte mais baixa para a parte alta da cachoeira. Então isso aí é uma Piracicaba, lugar de chegar dos peixes, ou chegada dos peixes, tá bem? Foi esse fenômeno que deu o nome do município de Piracicaba, no estado de São Paulo. Então, Avá Osic, Avá Perossupé Onheng. Os índios aos portugueses falam. Os índios aos portugueses falam. Já falamos então na última aula desse verbo nheng, é o verbo falar. Vamos conjugá-lo? Vamos conjugá-lo? Ixé anheng, endé erenheng, aé onheng, oré oronheng, yandé yanheng, pen penheng, aé onheng. Vocês já sabem decor isso aí? Já sabem conjugar um verbo em tupi? Isso é muito importante. Vejam então agora que existe um pássaro brasileiro chamado Guiranhenguetá. Guiranhenguetá, o pássaro das muitas falas. Das muitas falas. Ele é capaz de imitar sons de outros pássaros. É muito interessante esse pássaro, viu? Guiranhenguetá. Eu peço que vocês agora vejam o que está escrito aí no final da lição, na página 30, e vocês encontram ali muitos verbos. Vejam lá então alguns verbos tupis, alguns já apareceram nesta nossa lição 1, outros não. Vamos aprender então a colocá-los na forma substantiva. Vamos transformá-los em substantivos. Eu já ensinei a vocês como fazer isso. Se o verbo terminar em consoante, colocamos o sufixo a. Se ele terminar em vogal, continua como está. Tá bem? Então vejam lá. Ó. Yebir significa voltar. Como é que eu traduziria em tupi a volta? É só acrescentar o sufixo a. Yebira, a volta. Nhan, correr.
Como é que eu vou formar agora o substantivo corrida? Nhana. Basta acrescentarmos o A, que o verbo termina em consoante, tá? Daí desse nhana é que vem o nome Avanhandava. Sabem o que é uma Avanhandava? Uma Avanhandava era o nome que se dava a uma passagem lateral, né? Uma passagem que se fazia na margem de um rio onde havia uma cachoeira, para que as pessoas pudessem desembarcar e levar os seus objetos todos consigo. Por quê? Porque não é possível uma canoa transpor uma cachoeira com as pessoas sobre ela. Se a cachoeira for muito grande, nem a própria canoa pode descer. Ela precisa ser carregada naquele caminho lateral que se chamava Avanhandava, lugar da corrida dos homens ou dos índios. Eles faziam então a travessia a pé pela margem, para não ter de descer, né, a cachoeira, que era impossível, né, era a morte certa. Então é isso que é uma Avanhandava, certo? Muito bem, vocês então podem prosseguir aí vendo outros verbos. O verbo quer. Quer significa dormir. Se nós acrescentarmos o A, sufixo A, nós temos quera. Quera significa a dormida, certo? Vocês têm aí no Paraná o município de Guaraqueçaba, lugar da dormida dos guarás. É uma ave muito bonita, toda vermelha, que aparecia em muitos lugares no litoral brasileiro. Ainda aparece em alguns lugares do Brasil. Guaraqueçaba, lugar da dormida dos guarás. Itaquera pode ser então a dormida da pedra, ou pode ser também pedra dormente. Isso nós veremos depois, certo? Itaquera. Vejam outro verbo, o verbo iepotar. O substantivo ficará iepotará. E o verbo guatá? Guatá termina em vogal, então o substantivo fica guatá. Então guatá significa andar, caminhar. A caminhada dos portugueses, como é que ficaria? Peró guatá. Agora, os portugueses caminham, aí é verbo. Peró o guatá. Entenderam? Muito bem. Vejam então mais abaixo o verbo perereque. Perereque. Perereque significa pular, ir aos pulos. Daí a perereca. A perereca. Juí perereca é o nome de um batráquio, nome de uma rã, né? Juí perereca, que pula. Aí com o tempo caiu a palavra, a forma juí, ficou somente perereca. Daí também saci pererê, o saci que pula, porque ele tem uma perna só. O saci é uma entidade mitológica que surgiu tardiamente, não é relatado nos textos dos primeiros séculos. É um mito já mais tardio e tem influências diversas, tá? Não só indígenas, porque ele não é indígena, o saci, ele é africano. Pois bem, então como é que eu falo agora o pulo? O pulo dos homens, avá perereca, certo? Muito bem. E agora, se temos aí em cima o verbo só, né? Ir, o verbo para formar o substantivo não vai receber nenhum sufixo, porque ele já termina em vogal. Então, só. Ir e também é ida. A ida de Pedro, Pedro só. Agora, Pedro vai, Pedro o só. Aí nós temos um verbo.
certo? Muito bem, eu quero chamar a atenção, finalmente, de vocês para uma outra coisa. Vamos voltar para a nossa lição, na página 21, e vejam lá, na próxima linha, Abaetá o Sikyé. Muitos índios têm medo. O verbo Sikyé é o verbo ter medo. Vejam agora a última linha. Perguntam a um português: Avá pendé, mamon pereicó. Quem és tu? Onde moras? Avá endé. Vejam, em tupi antigo não existe o verbo ser. Então, avá pendé, quem? Tu. Entendem? Não há o verbo ser. Então, eu sou Antônio, Ixé Antônio. Eu sou português, Ixé Peró. Não há o verbo ser. Tu és índio, Endé Abá. Não há verbo ser, como vocês podem observar. Tá bom? Esse P que vocês estão vendo em Abá, P, não tem nada a ver com esse P que vocês aprenderam agora há pouco, que é uma posposição. Ela é uma partícula interrogativa. Vejam agora a outra pergunta. Mamon pereicó. Mamon pereicó. Onde moras? Se eu quiser dizer assim, moro em São Paulo, Mamon pereicó. Onde moras? Aicó, São Paulo, P. O índio diria a verdade, São Paulo, porque não existe em tupi antigo o fonema L, L, tá bem? São Paulo, São Paulo, P. Se eu perguntar para você onde você mora, Mamon pereicó, você pode dizer, moro em Salvador. Aicó, Salvador, P. Moro no Rio. Aicó, Rio, P. Entenderam? Muito bem. Então, para terminar, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Por que certos nomes da toponímia brasileira, certos nomes da geografia brasileira, por que eles terminam em P ou B? Por exemplo, ó, Peruíbe. Peruíbe vem de Iperuípe, no Rio dos Tubarões. Temos até um estado que tem essa forma, né, com P. Por exemplo, Sergipe, Serigipe, no Rio dos Siris. Que coisa estranha, não é? Nós termos um nome de um lugar que tenha em, mesma coisa eu dizer assim, Rio das Velhas, Rio das Garças e colocar o em, no Rio das Garças. Fica estranho para nós, para os nossos ouvidos. Só que isso era comum entre os índios. E nós vamos encontrar esse fenômeno também em outras línguas indígenas da América. Línguas da América do Norte, línguas da América do Sul fazem isso, viu? Muito bem, então, já se supôs que isso fosse coisa dos colonos, que não sabiam bem a língua, talvez, e passaram a acrescentar um P aos nomes de lugares, mas não é isso. Vocês vão ver, então, muitos nomes desse tipo na nossa geografia. Vocês podem, então, encontrar diversos deles pelo Brasil afora, né? Por exemplo, Piragibe, no Rio dos Peixes. Gi, esse Gi aí é característico do Nordeste, né? Rio. Araçagipe. Às vezes, então, a forma é B e não P, como Peruíbe, certo? Nós vamos encontrar, então, esses nomes geralmente no litoral, o que mostra que são dos mais antigos que há no Brasil.
são nomes dados pelos próprios índios, e muitos deles até antes da colonização começar. Entendem? Nós não encontramos esses nomes no interior, quase nada. Os que existem, que são muito poucos, foram levados em épocas tardias. Esses nomes, então, são os nomes mais antigos, talvez, que nós temos na nossa toponímia. Muito bem, ficamos por aqui e peço a vocês, então, que façam todos os exercícios e que os confiram no nosso gabarito. A todos um grande abraço e até a nossa próxima aula.